Até que se iniciou a pandemia e o governo decretou a quarentena, primeiro parcial, em seguida total. Depois inteligente, fases 1, 2, 3. Regressão das fases, reinício das fases. Nunca tinha pensado que eu, como leitor-narrador, me tornaria necessário no Paraguai. E mais, nas vezes em que havia imaginado redundar de um futuro distópico, dizia que certamente me veria forçado a me dedicar a alguma coisa mais produtiva para sobreviver. De fato, em uma ocasião, quando era repórter de um jornal, propus aos editores um artigo sobre o desvalor da literatura no apocalipse que nos esperava, seja por crise política, financeira, econômica, ecológica, sanitária, colapso global, etc. Eu queria escrever sobre isso, porque tinha visto o filme O que Você Faria e fiquei pensando na seguinte cena. Ano 2013. A Terceira Guerra Mundial eclodiu e o planeta se afoga sob uma nuvem radioativa. Afortunadamente, todos vocês estão a salvo, porque obtiveram acesso a tempo a um refúgio atômico equipado com tudo o que é necessário para a sobrevivência durante 20 anos. Desafortunadamente, o abrigo foi desenhado apenas para uma família de 5 pessoas. Então, um de vocês terá que abandoná-lo. Decidam quem deve fazê-lo, defendendo antes cada um a sua permanência mediante argumentos demonstráveis. Quem for expulso do refúgio abandonará também o processo de seleção. Os 6 personagens obrigados a participar dessa simulação argumentam a seu favor. Uma diz que cozinhará, porque a boa cozinha é importante. Um diz que construirá um rádio, para caso haja sobreviventes do lado de fora ou caso a vida retome. Outro diz que assumirá a organização e o racionamento, porque sempre é necessário. O quarto diz que oferecerá seus serviços como médico, porque cursou 2 anos e meio de medicina. A sexta se oferece a ser mãe dos seus filhos, com imediata aceitação masculina. O quinto, sem mais opções em seu currículo, diz que lhes contará um conto a cada noite, porque estudou alguns anos de literatura, o que poderia tornar a vida muito mais tolerável abaixo da terra. Obviamente, os outros reagem com um riso de incredulidade. Esse cara não podia estar falando sério. Minha conclusão do artigo. Nem mesmo se eu estivesse em uma situação similar, argumentaria a meu favor que lhes contaria um conto por noite. Ainda que dedicasse grande parte da minha vida à literatura, não acreditava em Sherazade. Estava certo de que os contos não me salvariam. Tinham razões de sobra para estar. Entre a adolescência e a primeira juventude, reconheci minha vocação para a palavra e me tornei leitor e escritor, ofícios que não costumavam ser dignificados na minha família, no país e, como sabem, em grande parte do mundo. Em seguida, me tornei um livro-mano, que caía em tentação cada vez que via livros à venda. O que me impedia de comprá-los era que não tinha dinheiro. Uma carência hereditária. Às vezes que sim tinha, comprava todos que podia. E minha mãe, assim que me via chegar em casa, lamentava. Parece que você vai comer livros. E quando me via lendo na sala ou no pátio, acrescentava. Só falta que alguém te pague para ler. Eu, é claro, apenas sorria feliz e consciente de que ninguém jamais me pagaria por essa tarefa. Para ganhar dinheiro, me tornei técnico em informática e contabilidade e cursava a faculdade de administração. A literatura, ao contrário, era meu bálsamo para sobreviver nesse mundo do qual eu não me sentia parte. No entanto, em poucos anos, me ofereceram o cargo de leitor literário em uma editora estrangeira para que eu me encarregasse da triagem dos manuscritos que eles recebiam. Até então, ninguém tinha me dito que esse tipo de trabalho existia no país. A proposta me surpreendeu tanto que nem sequer perguntei sobre salário, horários e demais condições. Simplesmente aceitei muito agradecido, como se me estivessem fazendo um favor. No dia seguinte, claro, já me dei conta de que não era um favor, mas sim um trabalho mal pago e nada prazeroso. Quase todos os manuscritos, sejam poemas, contos, romances ou ensaios, não mereciam nada mais que o triturador. Mas, por contrato, eu deveria devolvê-los aos autores com uma cordial carta de recusa. Dos 15 que eu lia por mês,
Só um eu recomendava ao editor, principalmente para justificar minha contratação. Quanto eu teria durado se rejeitasse todos? Mesmo que pagassem pouco e eu pudesse buscar uma vaga de gerente ou subgerente, eu estava decidido a me manter nesse cargo. Pelo menos eu tinha um salário como leitor. E com a má literatura também se aprende. Isso costumava me consolar. Entre livros por prazer e manuscritos por obrigação, arranjava tempo em almoços, cochilos e noites, até a entrada da madrugada, para escrever tudo o que me passava na cabeça. Levei alguns anos para ter a coragem de submeter alguns contos a concursos locais. Inesperadamente, a sorte sorriu para mim uma e outra vez. Os prêmios me fizeram sentir confiante e enviei outras obras a mais concursos locais, depois a regionais e a internacionais. Mas, para além das fronteiras, nada do que eu escrevia recebia o menor reconhecimento. Sem desanimar, continuei escrevendo e em 12 anos concluí 6 manuscritos. Em vez de tentar publicar algum com a editora, submeti uma coleção de contos a uma chamada pública de edição. Tive sorte, foi aprovada. E com essa publicação, recebi pouco a pouco o reconhecimento estrangeiro, em especial nos países vizinhos, ainda que também em um ou outro país de primeiro mundo. Tanta dedicação não foi em vão? Na editora fui promovido a editor de narrativa contemporânea. O jornal em que eu costumava colaborar às vezes me contratou para manter uma coluna literária. E algumas organizações de concursos literários me contrataram como jurado. As condições pareciam me favorecer para que eu pudesse viver da literatura. Austeramente, é claro, mas sem o estresse nem a angústia que o dinheiro insuficiente provoca aos trabalhadores. Aliás, foram anos tão bons que eu pude me mudar a um apartamento e economizar para a casa própria que tinha prometido à minha mãe, a quem eu lembrava cada vez que lhe entregava um novo recibo de depósito em seu nome, que graças aos muitos anos em que eu havia comido livros, me pagavam para ler. Ela, entretanto, mesmo que recebesse essa prova mensal que se acumulava, não aceitava totalmente que de verdade eu fosse pago para fazer o que estava disposto a fazer de graça. No mundo em que ela aprendeu a sobreviver, isso não fazia sentido. Bons anos. Até que, em 2019, o governo aceitou a inegável recessão econômica que assolava o país e a região. Então a realidade me deu razão. Se os tempos pioram, o primeiro de que se prescinde é de cultura, e nem falar da literatura. A editora diminuiu suas publicações anuais, portanto, meu trabalho se reduziu, tanto quanto meu salário, ao mínimo. O jornal me comunicou que eles já não podiam mais me pagar, mas que me convidavam a continuar enviando resenhas semanais como colaborações, uma opção que aceitei porque tinha me acostumado a manter esse vínculo com os leitores. E a maioria dos organizadores suspendeu seus concursos literários. Sem novas opções de renda e com as velhas contas para pagar, regressei ao meu velho quarto. E a poupança para a casa própria pagou o aluguel da casa onde vivíamos. Se preocupe, minha mãe me consolava se consolando. O ano que vem vai ser melhor. Março, abril, maio, junho. Confinados, angustiados, sem trabalho, sem renda. A poupança se tornou a nossa única fonte de sobrevivência. Em abril e junho, recebemos o subsídio do governo, só 25% de um salário mínimo para a compra de alimentos. Segundo nossos cálculos, já não aguentaríamos muito mais. Diante desse panorama, a ideia mais sensata era de que mudássemos a Ivirati, o povoado da nossa família, onde nos liberaríamos do aluguel da casa e poderíamos viver do cultivo da terra e do cuidado dos animais. Uma boa opção, nos dissemos, mas com um problema: os custos da mudança e da instalação. Necessitávamos um caminhão grande que viajasse da capital ao povoado, 100 quilômetros, 80 de asfalto, 10 de pedra e 10 de chão batido, em bom estado só em dias sem chuva. Os orçamentos que me passavam eram muito caros, e como tínhamos dito a nós mesmos que sem trabalho garantido
não pediríamos nenhum empréstimo, tive que inventariar os mais de 2.000 livros comprados em meia vida para oferecê-los. O primeiro semestre terminou e o segundo iniciou com uma inusitada proposta da biblioteca pública para que eu me autofilmasse lendo alguns dos meus contos. Presumi que, como de costume, era um pedido de colaboração honorífica, mas a própria diretora me escreveu: temos orçamento para os seus honorários e também para comprar exemplares do seu livro. Incrédulo, perguntei quanto me pagariam. Respondeu uma quantia superior ao que eu havia imaginado. Antes reticente a me expor em vídeo, dessa vez as circunstâncias me converteram em um produtor audiovisual amador, ou seja, um youtuber. Nos dias seguintes, me filmei lendo e comentando todos os contos do meu livro. Os vídeos publicados nas redes virtuais da biblioteca tiveram certo êxito e em poucas semanas recebi mais propostas, já não para que me filmasse lendo e comentando, mas para que me reunisse com grupos de estudantes de escolas, colégios, universidades, para ler e falar sobre literatura. De repente, todos os dias me via na tela quadriculada com rostos confinados em suas casas. Em um dos últimos encontros do ano, lembrei do homem que, na simulação do Apocalipse, tinha argumentado que contaria um conto por noite aos seus companheiros de destino para que não o expulsassem do abrigo. Se eu não tivesse vivenciado em minha própria carne, continuaria pensando que não fazia sentido. A história de Sherazade era inverossímil. Os contos não podiam salvar ninguém na vida real, até que nos salvaram. Não só tornou a vida entre paredes mais suportável, como também nos deu a ilusão de uma humanidade sensível e consciente, capaz de aprender com seus erros e horrores para não voltar à normalidade que, depois de nos extasiar com as fantasias do sistema imperante, colocou nossas cabeças sob a espada das crises econômicas, ecológicas e sanitárias. Sim, incrivelmente a pandemia e sua consequente quarentena haviam ressuscitado a filha do grão-vizir de Shahriar para que sossegasse o mundo doente. Era o que muitos de nós queríamos acreditar com a nossa fervorosa convicção no poder transformador da literatura. Mas a ilusão se desvaneceu quando a maioria dos países, com ou sem um bom sistema de saúde, decretou a imunidade de rebanho como política oficial e as pessoas tiveram que se adaptar novamente às circunstâncias, dessa vez deixando na memória, já sem esperança, os rituais de contato físico com o outro e as aglomerações massivas para assistir futebol ou um concerto popular, inclusive para protestar. Até os cientistas diziam que, assim como tínhamos aprendido a conviver com certas doenças incuráveis, que condicionaram algumas de nossas liberdades, devemos aprender a conviver com a Covid-19. Superamos a pior parte. É hora de voltar a toda a normalidade que pudermos. Agora, passado um ano do anúncio da pandemia, as restrições impostas já não impedem as aulas presenciais e as reuniões de grupos de até 20 pessoas. E eu retomo o papel de leitor-narrador prescindível, que já tinha sido antes, a ponto de ser desalojado.